Leitura de hoje, Atos 28. Em Malta. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: "Esse homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver." Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado e que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar, havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem, e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós, e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. De Malta para Roma. Depois de ficarmos 3 meses na ilha, embarcamos num navio da cidade de Alexandria, que tinha na proa a figura dos deuses gregos, deuses gêmeos Castor e Pólux. O navio tinha passado o inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul. Em 2 dias chegamos a Puzuoli. Nessa cidade, encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles uma semana. E assim chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados, de Praça de Ápio e 3 Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Em Roma. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. Quando estavam reunidos, ele disse: "Meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltassem. Por isso, fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador, embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo. Por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com estas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera." Então eles disseram: "Nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra essa seita a qual você pertence." Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram suas palavras, mas outros não creram. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías: "Vá e diga a essa gente: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria", disse Jesus. E Paulo terminou dizendo: "Pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutarão." Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora discutindo com violência.
Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade.